Meus amados irmãos, saúdo a todos no nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé para a gente orar, né? Conversar com o papai. E logo após a oração, o varonil vai estar cantando os hinos congregacionais. E após os hinos congregacionais, o irmão Neto Machado vai efetuar a leitura da palavra. E após a leitura da palavra, eu vou convidar a irmã Claita para orar, agradecer ao Senhor com uma oração. Querido Deus e Pai, Senhor da glória, damos graças a Ti, meu Deus, por mais um dia, Senhor. Exaltamos o Teu nome, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos na Tua casa, Senhor, de estarmos celebrando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Pai santo e justo, Te exaltamos, Te damos graças porque o Senhor nos guardou durante este dia, o Senhor tem nos guardado durante todos os dias, meu Senhor da glória, nos dado o livramento, Senhor, que nós não podemos contemplar, nós não sabemos, Senhor, mas tens, ó Deus querido, nos guardado e nos livrado, meu Deus, a cada dia, e nós louvamos o Teu nome e queremos nesta noite, Senhor, celebrar a Ti, Senhor, exaltar o Teu nome, Senhor, em gratidão, Pai, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito na vida do Teu povo, Senhor. Também estamos aqui, Senhor, para aprender da Tua palavra, Senhor amado. Entregamos em Tuas mãos a nossa vida, Senhor, nossos corações, Senhor, meu Senhor amado, para que, ó Deus amado, estejamos abertos a receber a Tua palavra nesta noite aos nossos corações. No nome de Jesus, Senhor, toma em Tuas mãos este culto, Senhor, e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar. Grupo Varonil, cantando e celebrando o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, meus amigos, Grupo Varonil, tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Vamos cantar, vamos celebrar e adorar este Deus, que é um Deus maravilhoso e que está presente em nosso meio. 2 hinos na harpa cristã, iniciando com o de número 225, logo após 440, na harpa cristã. Aleluia. 225, 440. Aleluia. Cantamos todos juntos. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixe tua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás um vencedor, ser valente.
ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ao mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando ainda na harpa cristã, 440. Louvado seja o nome de Jesus. Em viver pra Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz, queres conhecer a paz que dá Jesus, queres que te guie com a verdadeira luz, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar tua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Vamos cantar mais uma vez. O seu poder e seus dons te dará, e gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu pra sempre o seu querer. Saúdo a todos em nome de Jesus. Vou fazer uma leitura no
Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Mateus 25. É um texto que chama a nossa atenção para a vigilância, né? Mateus 25 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lâmpadas, não levaram o óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Amém. Vigia, Neto Machado. A meia-noite vem aí. Aleluia. Temos o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai, estamos gratos, Senhor da glória, por estarmos na Tua casa para adorarmos mais uma vez o Teu santo nome, Senhor. Obrigado por todos esses que chegaram até aqui, nos ajuda a oferecer a Ti uma verdadeira adoração. Recebe os nossos louvores, Pai querido, nos alimenta com a Tua palavra. Obrigado por esta porção da Tua palavra que foi lida, que o nosso coração possa sair daqui despertado para vigiar. Nos ajuda, Senhor, a manter azeite nas nossas lamparinas, Senhor. Manter as nossas lamparinas acesas até o dia da Tua vinda, Senhor. Em nome de Jesus é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vamos celebrar e bendizer o nome do Senhor, sim, inclinando o nosso coração para a leitura que fizemos, de suma importância para a vida da igreja do Senhor. Nós vamos cantar ao Senhor, vamos celebrar o seu nome. O Vozes de Júbilo vai apresentar agora o seu louvor, seu cântico de adoração ao nome do Senhor. Após o Vozes de Júbilo, o nosso irmão Luiz Aldeni também estará com a oportunidade para apresentar o seu louvor ao nome de Jesus. A nossa saudação nesta noite é no nome de Jesus. O grupo Vozes de Júbilo tem o prazer de saudar a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?
desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. E essa guerra não é minha, o que eu preciso é orar. Vou atravessar o rio, vou obedecer ao Senhor, vou glorificar no vale e no fogo se preciso for. Vou desafiar gigantes e da luta não fugirei. Vou usar as minhas armas, de joelhos é que vencerei. De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer, eu vencer. Desafio se aproxima, chegou a hora de lutar. Mas essa guerra não é minha, o que eu preciso é orar. Vou atravessar o rio, vou obedecer ao Senhor, vou glorificar no vale e no fogo se preciso for. Vou desafiar gigantes e da luta não fugirei. Vou usar as minhas armas, de joelhos é que vencerei. De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer, eu vencer. De joelhos eu vou vencer, de joelhos eu vou lutar, de joelhos sou bem mais forte e o Jordão vou atravessar. De joelhos eu venço a guerra, pela fé eu conquisto a terra que o Senhor me deu por herança. De joelhos eu vou vencer, eu vencer. De joelhos eu vou vencer, eu vencer. Amém. Saúde a todos aqui, Jesus, irmãos, amém? Glória. Vamos lá, maior. A luz. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar sem medo.
porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está, está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Amém. Graças a Deus, graças ao Senhor, Ele vivo está e Ele está no nosso meio, porque Ele habita no meio dos louvores e estamos aqui para celebrar o seu santo nome. Vou convidar agora o presbítero Francisco Martins também para apresentar o seu louvor e em seguida o grupo de jovens da igreja também tem a oportunidade. Enquanto o presbítero canta, a Igreja do Senhor celebra e também contribui com as suas ofertas para a manutenção da Casa do Tesouro. Logo em seguida, o grupo de jovens estará celebrando e exaltando o nome do Senhor. Quero saudar a todos em nome de Jesus. Peço oração à igreja. Eu vivo meio adoentado. Não estou frequentando muito os cultos porque estou doente da coluna. É um problema medonho, viu? Tem dia que dá vontade de eu me levantar e ataca a dor por todo canto. Aí acaba tudo, viu? Depois da coronavírus para cá, eu não tinha isso. Vamos cantar para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Cante comigo. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos,
Pedimos a Deus, Ele ouve e responde, e dá tudo certo. Vai certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Sei que a vida não é só de momentos bons, os difíceis. A vida mas se colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Oh, glória a Deus, aleluia. Vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, porque a gente colocou a nossa fé em ação e deu tudo certo. Oh, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Saudamos a igreja no nome de Jesus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Por ti a tua morte trouxe vida
deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos nós aqui para celebrar, para bendizer, para exaltar ao Senhor, para ser alimentados por sua palavra, para sermos edificados. Estamos nós aqui, Senhor. Abençoa a nossa vida, receba a nossa adoração e nos faz amadurecermos e crescermos para a glória do seu santo nome. Neste momento eu quero convidar o nosso irmão Tiago Santiago, que vai trazer a palavra do Senhor, o recado de Deus, a mensagem de Deus ao nosso coração. Eu quero convidar também o presbítero Lindomar Fernandes, para vir orar. Em seguida, o nosso irmão Tiago já vai estar fazendo a leitura e vai estar entregando o recado do Senhor ao nosso coração. Vamos ficar de pé para a gente orar e também para a gente efetuar a leitura da palavra de Deus. Logo após a mensagem, a pregação, o pastor Arthur Batista estará trazendo as pastorais e concluindo o culto nesta noite. Trago a minha saudação no nome de Jesus. Vamos orar, né? Neste momento, pedindo a graça de Deus sobre o teu servo, que vai ministrar a palavra nesta noite. Santo e eterno Deus, grandioso Pai celeste, nesta noite, ó Pai, venha trabalhar os nossos corações de maneira toda especial, meu Pai, para que esta palavra vá de encontro a cada coração. Usa o teu filho com sabedoria, com graça, meu Senhor amado, para que ele possa falar o teu recado, a tua palavra, Senhor, aquilo que a tua igreja necessita e precisa ouvir, ó Pai. E assim, ó Deus, que o teu Espírito Santo trabalhe de maneira toda especial, meu Pai, e visita cada um de nós e fica conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir as Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo 15, versículo 24. Nós vamos ler o 15 e 24, depois nós vamos ler o 16, verso 2, e o 17, versículo 3. Os irmãos ficam com a Bíblia, se puderem ficar após a leitura também com a Bíblia aberta, que à medida que a gente for
fazendo aqui a exposição, a gente vai lendo alguns outros trechos. Êxodo 15, versículo 24. Amém? Assim diz a palavra. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Agora o capítulo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E por fim, capítulo 17, versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, nesses 3 versículos que nós lemos, nós vimos uma palavra em comum, né? Que é a palavra murmurar. Murmurou, murmuração. Nos 3 versículos nós vimos isso. E nós vamos ver aqui hoje três historinhas, né? 3 partes de uma história em que o povo murmurou, né? Em que o povo se lamentou. Na verdade, não era um lamento, era murmuração mesmo, contra Deus, contra Moisés, que era o líder que havia saído com eles do Egito. Se a gente tentar entender o que é a palavra murmuração, se a gente pegar um dicionário, a gente vai ver que a palavra murmuração no dicionário quer dizer um rumor enfadado, um boato ou um falatório, né? E existe uma linha muito tênue, muito estreita entre murmuração, lamentação, criticar, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. No contexto aqui dessa história, o povo acabava de ter saído do Egito, onde eram escravos, né? Haviam passado o Mar Vermelho e estavam no deserto, né? Seguindo a Canaã. Então eles já tinham visto as maravilhas que Deus vinha fazendo, a abertura do Mar Vermelho, mas eles, ao terceiro dia, aqui a palavra diz que ao terceiro dia eles murmuraram. Foi essa primeira murmuração do capítulo 15 que nós lemos. E é muito fácil para a gente olhar e dizer: ao terceiro dia já murmuraram? Esse povo não tem jeito. Se fosse Deus eu tinha abandonado logo, né? A gente é muito fácil apontar. E aí a gente tem que ter cuidado, porque nós fazemos muito pior do que eles. Nós murmuramos por muito menos coisa. Se a gente olhar o contexto, está certo, eram 3 dias, mas vamos olhar o contexto. Era uma multidão que havia saído do Egito, estavam no deserto, caminhando 3 dias, e não havia água. Não havia água para eles beberem. A água havia acabado. Possivelmente a água que eles trouxeram, que saíram do Egito, era pouca e já havia acabado. E eles chegaram a um local chamado, que eles colocaram o nome de Mara, né? Porque as águas eram amargas. E aí foi essa primeira murmuração, né? Com apenas 3 dias. E aí eles olharam para Moisés e disseram: o que havemos de beber, né? Então é necessário que nós olhemos para dentro de nós e possamos ver que por muito menos nós murmuramos sem perceber. Sem perceber, muitas vezes nós murmuramos. Eles murmuravam com 3 dias, nós murmuramos às vezes com horas. Às vezes recebemos a bênção, pouco depois esquecemos e estamos murmurando. Às vezes por situações muito menos, como é que eu posso dizer? Muito menos arriscada ou perigosa que eles estavam de morrer de sede. Nós, em situações muito melhores, murmuramos, né? Não precisa a gente estar morrendo de sede no deserto para a gente murmurar. A gente faz isso sem perceber. Então, irmãos, devemos ter cuidado, né? Por isso que eu quis trazer essa palavra hoje sobre murmuração. Talvez os irmãos já tenham escutado muito sobre esse texto, sobre, né, palavras sobre, pregações sobre isso, mas nunca é demais
Nunca é demais, porque como nós vamos ver aqui, as pessoas se esquecem, nós se esquecemos do que Deus fez e passamos a murmurar. Então, se não tivermos uma vida diária na presença de Deus, com oração, vendo e lembrando sempre do que Ele fez por nós, nós vamos acabar fazendo como o povo de Israel fez, ou até pior, como às vezes fazemos. Então, essa foi a primeira murmuração, né? Eles chegaram ao local, as águas eram amargas, e aí, diante disso, a gente poderia até, como falei, dizer, não, Deus é muito misericordioso, se fosse eu tinha abandonado esse povo. Depois de ter visto o Mar Vermelho se abrir, né? Mas o que é que Deus faz diante dessa murmuração? Deus derrama de sua graça. Deus derrama de sua graça, sua misericórdia, e faz um milagre das águas ficarem doces e próprias para o consumo. Né? Ele manda que Moisés pegue lá um lenho, né? Uma espécie de árvore, digamos assim, e jogar nas águas, e elas ficaram próprias para o consumo, né? Então, irmãos, esse negócio de que, eu já vi gente dizendo que o Velho Testamento é a lei e o Novo é a graça. Esse negócio é meio arriscado, porque em toda a Bíblia, começando daqui do livro de Gênesis, de Êxodo, a gente vê Deus derramando de sua graça sobre o seu povo, em toda a Bíblia. Então não existe esse negócio de que o Antigo Testamento é só a lei e a graça só no Novo, né? Em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, nós vemos a graça de Deus e a sua misericórdia sendo derramada em nossas vidas. E aqui um exemplo disso, né? Então Deus faz um milagre das águas ficarem doces, próprias para o consumo, e Ele faz uma promessa, né? Ele faz uma promessa. No verso 26 diz que: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, olha que interessante. Deus já havia, o povo já devia ter aqui o entendimento, ter aberto o coração para ver quem era o Senhor, né? Mas o Senhor faz uma promessa: se vocês guardarem os meus mandamentos, se guardarem os meus estatutos, é como se o Senhor estivesse dizendo, não, fiquem tranquilos. O povo estava apavorado, porque não tinha água, mas Deus colocou água própria para eles beberem e disse, fiquem tranquilos, se vocês guardarem os meus mandamentos, os meus estatutos, não vai acontecer nada demais com vocês, não colocarei enfermidades em vocês, vocês não vão morrer no deserto. A promessa era nesse sentido, né? Para que as pessoas entendessem, confiassem em quem estava à frente da multidão, que era o Senhor. E aí o Senhor faz essa promessa. Logo em seguida, continuando no verso 27, ainda no capítulo 15, eles chegam a um local onde tem 12 fontes de água e 70 palmeiras. E aí eles chegaram num local que tem água fresca e sombra, né? Sombra e água fresca, é o que a gente pede sempre, né? Sombra e água fresca. Eles chegaram nesse local. 12 fontes de água e 70 palmeiras. Então, ora, Deus havia feito vários milagres já. Havia feito a promessa de que nada iria acontecer com eles. E eles chegaram num local onde tinha sombra e água, para eles descansarem, se refrescarem. Então, o trajeto até aqui tá maravilhoso, tirando a murmuração do povo, né? E aí, passado, eles tinham que seguir, né, o caminho, e aí vem a segunda murmuração, né, que é a que nós lemos no capítulo 16, né? Capítulo 16, verso 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Essa segunda murmuração é porque não havia mais o que comer, né? Nós não vamos ler tudo, porque senão a gente vai perder muito tempo. Mas essa segunda murmuração, observem que aqui a coisa vai piorando. Na primeira, digamos que não tinha essa promessa que o Senhor tinha feito
de que nada iria acontecer, nenhuma enfermidade eles iriam ter, como o Senhor tinha feito lá no Egito. E aqui tinha a promessa, o Senhor tinha feito já um milagre uma vez, das águas ficarem próprias para o consumo, ficarem doces, e mesmo assim o povo murmurou pela segunda vez. E essa segunda murmuração, a Bíblia diz que foi aos 15 dias do segundo mês. Aí no verso 1 do capítulo 16. 15 dias do segundo mês, ou seja, se a gente colocar no nosso calendário de hoje, dá 45 dias que eles haviam saído do Egito. Então a primeira eles demoraram só 3 dias, a segunda com 45 dias murmuraram de novo, né? Pouco tempo depois, ou seja, se esqueceram de tudo que o Senhor fez e se esqueceram da promessa. Então, irmãos, isso é o que nós temos que ter cuidado, com esse esquecimento. O Senhor não esquece nada não, mas nós temos a tendência a esquecer. Principalmente quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão bem, nós temos a tendência a esquecer. E aí quando as coisas começam a piorar, e aí a gente, ao invés de clamar, a gente murmura. Que também existe uma diferençazinha entre clamor e murmuração, que a gente pode até ver mais à frente. Então, nessa segunda murmuração, a gente também, lendo, poderia dizer, não, agora não tem mais jeito, não. Agora eu abandonaria esse povo. Mas Deus não. Novamente, Deus derrama de sua graça, sua misericórdia para com o povo. E aí faz mais um milagre, que é trazer o maná. O maná e a carne, que são as codornas, né? Vamos chamar assim. Mas, lendo aqui o trecho, o verso 3 do capítulo 16, olha o que é que eles disseram. Olha o que é que o povo israelita disse. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, por que nos tende tirado para esse deserto, para matar de fome a toda essa multidão? Olha só o que é que eles estavam dizendo aqui. Como eu falei, as coisas piorando. A murmuração piorava. Eles agora estavam dizendo que lá era melhor, que lá no Egito era melhor. Isso nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós caímos nisso também, de achar que antes era melhor do que hoje, de achar que a nossa situação anterior era melhor do que hoje. E aí eles começam a murmurar, dizendo que lá eles tinham panelas de carne e comiam até esse pão, até se fartar, carne e pão. Quando na verdade nós sabemos que não era bem assim. Lá eles eram escravos, cativos. Lá eles não tinham essa carne, esse pão até se fartar, eles não tinham essa liberdade de comer até se fartar, de ter os animais que igual como se fossem os egípcios. Então, com Deus sim, Deus vai mostrar que eles vão ter até se fartar, né? Até dizer não quero mais. Mas, olha só, eles chegaram ao ponto de murmurar dizendo que era melhor ter ficado lá. É como se eles olhassem para Deus e dissessem: meu amigo, para que você tirou nós de lá? Era para ter deixado nós lá, que lá nós tinha carne e pão. Apanhava surra de manhã, de tarde, de noite, mas tinha o que comer. Então, olha só como a coisa piorava, né? O coração dos israelitas se endurecia cada vez mais, né? Mas o Senhor é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que é como se o Senhor dissesse: olha, vocês não tinham lá não, mas agora eu vou dar carne e pão para vocês se fartarem. Olha a graça de Deus como é grande. E aí, seguindo a nossa leitura aqui, então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei, o verso 4, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Lá no verso 12, ainda do capítulo 16, diz: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Olha o que o Senhor diz: vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram todo o arraial, e pela manhã jazia orvalho ao redor do arraial. Então o Senhor disse: agora vocês vão se fartar. Eu vou mandar
cordonizes, carne, né, para vocês se fartarem, e pão. As cordonizes à tarde e o pão pela manhã. E o Senhor disse, lá no verso 4, né? Para que eu veja se anda em minha lei ou não. O Senhor novamente vai testar, digamos assim, o povo. Porque o maná que o Senhor vai mandar, essa comida maná, interessante. A gente não sabe bem o que era, né? O maná. Apesar de ter essa referência de pão aqui, mas ela não era pão, não era massa, né? Pelo contrário, a Bíblia diz que o maná, ele era uma semente, como uma semente de coentro, que era branca e que o seu sabor era como bolos de mel. Então, olha só, o Senhor mandou as cordonizes, pela tarde começou a chover codornas, né? Começou a chover codornas lá, e o povo pôde colher, pegar para comer, e pela manhã vinha o maná. Interessante que eu já vi, quem é ateu inventa tudo, né? Quem é ateu inventa tudo. Eu já vi um ateu dizendo que o acontecimento do Mar Vermelho ter aberto foi um evento natural, que em certa época do ano, em determinado local, pode acontecer da maré baixar e o povo passar. Mas aí, o que a gente lê aqui não é que foi bem assim, não, né? Foi um evento sobrenatural. Foi um milagre de Deus, onde as águas, o povo passou a pés enxutos, e logo em seguida o mar se fechou e matou o exército de Faraó. Então não foi um evento bem natural, como eles querem dizer. Inclusive eles querem dizer que isso aqui foi natural. As codornas, porque segundo eles, esses pássaros, eles vão cruzando de um continente para o outro, e como lá no deserto muito quente, alguns acabam caindo e morrem no deserto, né? Só que não é um evento natural, como eles dizem, porque aqui choveu codornas. Não foi uma ou duas que caiu, não. Aqui choveu. Eu não sei nem qual é o coletivo de pássaros, né? Não sei nem qual é. Eu sei que caiu codorna à vontade, né? E outra, o maná, por exemplo. Como é que é um evento natural, que também eles dizem que pode dar esse orvalho e nascer essas sementes, se a Bíblia diz que isso aqui foi durante 40 anos. 40 anos, o tempo que eles passaram lá no deserto, todo dia tinha. Então não tem como, não tem esses argumentos. Quando chegar alguém com esses argumentos, irmãos, a gente tem embasamento para rebater. E mais, o maná, Deus diz aqui, não vamos ler tudo, mas o maná era interessante. Deus disse, olha, vocês escolham a porção do dia, não colham mais do que o dia. Porque se vocês escolherem mais do que o dia, vai apodrecer, vai criar bicho. E o povo, muito esperto, foi lá e quis colher para o outro dia, né? O povo, assim como nós fazemos, acha que as nossas forças, nós somos espertos, nós se achamos espertos, e queremos resolver as coisas com nossas próprias forças, né? Com nossa própria astúcia. Não, eu vou colher logo de amanhã. E o povo fez isso, colheu. Quando foi no outro dia, amanheceu podre, com bicho, né? E o Senhor disse, vocês só vão colher 2 vezes a porção dobrada na sexta-feira, porque aqui eles tinham que guardar o sábado. Vocês só vão colher na sexta, porque no sábado, aí sim, vai amanhecer o dia belezinha. Não vai amanhecer podre, não. E assim foi feito. Da sexta para o sábado, amanheceu o alimento próprio para a comida. E o povo o que é que fez? Ainda saiu no sábado para colher. Quando saíram não tinha, no sábado não tinha, porque Deus tinha mandado guardar da sexta. Então nós podemos ver, irmãos, o quanto Deus é gracioso, é misericordioso com nós, né? E aqui, como ele disse, eu quero ver, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E o povo novamente não andou. Ele disse que só colhesse a porção do dia, e as pessoas saíram e queriam colher mais. Então o povo ainda não estava entendendo. Na verdade entendiam, mas endureciam o coração, né? Não cumpriam as promessas do Senhor. Então, que lição nós podemos tirar, né, irmãos, desse maná, desse alimento que o Senhor mandava para nós, né? De que nós não devemos tentar manter a nossa vida por nossa própria esperteza, por nossa própria força. Antes,
devemos confiar no Senhor, confiar na providência de Deus, saber que Ele vai prover o dia de amanhã, saber que Ele está conosco para nos guardar e nos mandar o alimento do dia seguinte, né? E aí, quando eu falo isso, a gente tem que ter cuidado, porque eu não estou dizendo que a gente não deve se planejar para o dia seguinte, se planejar para o futuro, mas observe a palavra planejamento. Planejamento, irmãos, é uma coisa que pode acontecer ou não. Você planeja, mas quando você começa a execução, se você faz um projeto, você tem lá o projeto e tem um organograma, pode surgir imprevistos. E no caso aqui, pode ser que nosso planejamento não esteja baseado no que Deus quer. Então não é que nós não devamos nos planejar, nos programar, mas que isso não nos roube a paz, que isso não nos roube o sono, que isso não roube o nosso tempo. Porque se não der certo, segue o projeto segue. E aí Deus é quem vai mostrando dia a dia os passos que devemos dar. Então essa lição do maná, isso fala muito aos nossos corações, de que devemos pôr no Senhor a nossa confiança, saber que o dia de amanhã Ele irá prover. Fazemos os nossos planejamentos, sim, nos programamos, mas isso não pode nos roubar a paz, isso não pode estar à frente de Deus, não podemos colocar isso à frente de Deus. E isso tem falado muito comigo, porque por muito tempo eu fiz isso por muito tempo. Quantas e quantas vezes eu esqueci da casa de Deus para me dedicar a estudo, para me dedicar a minha agenda, a meu trabalho. Quantas e quantas vezes eu fiz isso? E às vezes ainda corro o risco de fazer. Se a gente não estiver diariamente meditando, a gente vai cair nisso. Então, irmãos, devemos nos ter muito cuidado. Isso é muito perigoso, né? Então, essa lição do maná, que era um pão diário, nos mostra que diariamente nós devemos buscar o Senhor e Ele irá prover dia após dia. Então, temos essa segunda murmuração, né? Que foi 45 dias depois. E aí eu quero trazer uma observação de que, como falei, existe uma diferença entre murmurar, clamar e lamentar, né? A gente vê aqui que o povo murmurou, o povo se queixava de Deus, questionava a Deus. O povo questionava, o povo não acreditava, não estava acreditando que Deus podia prover a vida deles. Então o clamor, ao invés de murmurar, eles deviam clamar, mas não foi isso que eles fizeram. Porque o clamor é você confiar em Deus e pedir o auxílio dele. Você confiar que Ele vai suprir a sua necessidade. Ora, eu lendo isso, eu me lembrei da fé. O que é ter fé, né? A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que você não vê. Então não tem como eu demonstrar fé numa coisa que eu estou vendo e numa coisa que já aconteceu. Eu tenho que demonstrar fé no que vai acontecer e no que eu não estou vendo. É isso que a Bíblia diz. O conceito de fé é esse. Então, o povo aqui ele não tinha fé. O povo não tinha fé. Porque o que é que Deus disse que ia acontecer? Todo dia ia mandar o maná. E eles iriam ver e comer do alimento. Então o povo não tinha fé. Então, clamar é você saber que Deus pode, que Deus é rei, que Ele pode todas as coisas, e confiar e pedir o auxílio dEle. Isso é o clamor. O lamento é um pouco diferente. O lamento, você abre o coração, você se lamenta, não queria que acontecesse daquela forma, você não queria aquilo, mas você ainda assim confia em Deus e sabe que Ele fez, porque é o melhor a ser feito. Isso é o lamento. Agora a murmuração não. A murmuração é você dizer para Deus que Ele não está fazendo. É você dizer a Deus que se você fosse Deus, você faria melhor ou faria diferente. A murmuração é mais ou menos nesse sentido. É você achar que Deus não pode. É você esquecer que Deus é bom. Ah, Senhor, o negócio não está bom. Não está bom. Senhor, não está acontecendo na minha vida como o Senhor prometeu. Ah, Senhor, se acontecesse aquilo.
talvez. Devemos ter muito cuidado com esse se e com talvez, né? Se talvez. Isso não faz parte da graça de Deus, não. Se e talvez não. É você aguardar o que vai acontecer, o que Deus vai fazer. Então, irmãos, na murmuração é assim. E nós temos que ter cuidado, porque nós murmuramos, como eu falei lá no início, murmuramos quase que sempre, porque muitas das vezes nós queremos as coisas no nosso tempo e do nosso jeito. Então, sem perceber, nós estamos murmurando. É como se nós estivéssemos dizendo para Deus que, se fosse nós que fôssemos fazer, seria em outra data, em outro dia, em outra situação. Então, temos que ter cuidado. Nós fazemos isso sem perceber, né? Questionar a Deus o tempo, a hora, o dia em que as coisas acontecem. E aí, uma das formas de demonstrarmos confiança em Deus é justamente a nossa capacidade de descansar nele. Se nós descansamos no Senhor, confiamos nas palavras dele, nas promessas dele, nós demonstramos confiança, né? Nós descansamos no Senhor. Isso é uma forma de demonstrarmos que nós acreditamos em Deus. E aí isso eu sei, irmãos, que é difícil. Eu sei que não é fácil. Às vezes as lutas, elas realmente são pesadas, né? Se a gente olhar, por exemplo, o lado financeiro, tem pessoas que dizem, não, você está dizendo isso porque você não está passando pela dificuldade que eu estou passando, a crise que eu estou passando. E aí é fácil para você dizer isso. Realmente, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque às vezes é fácil realmente a gente dizer, né? Mas temos que olhar para essas pessoas e levar essa palavra a elas, né? De dizer que Deus vai prover, de que confie em Deus, coloque a sua vida nas mãos de Deus, de que Ele é poderoso para prover. Devemos levar essa palavra, mesmo não sendo fácil, né? E aí, Mateus 6:36, deixa eu ler aqui para os irmãos. Mateus capítulo 6, verso 36, diz o seguinte: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Então, devemos ter cuidado, porque a murmuração, como falei, para a gente não cair nela, é dia a dia buscarmos a presença de Deus e tirarmos de nós essa ansiedade, essa inquietação que causa murmuração, né? Nos dias de hoje isso é muito comum, as pessoas muito ansiosas, o mundo cobra muito da gente, o mundo que está aí afora, o mercado de trabalho cobra muito da gente, o meio científico cobra muito da gente, e a gente acaba perdendo o nosso tempo com essas coisas. Eu vi uma frase que me chamou a atenção, que dizia o seguinte, isso eu vi numa placa, numa rua, eu não lembro onde foi, mas nunca esqueci. Dizia, cuidado com o vazio que uma vida cheia traz. Olha que interessante. Cuidado com o vazio que uma vida cheia traz. Então você pode ter a vida cheia, sua agenda cheia, você está atarefado demais e está totalmente vazio, porque você não está na presença de Deus. Você não está colocando os seus projetos, seus planos, a sua confiança em Deus. Então devemos ter muito cuidado. É difícil abrir mão da nossa agenda, de muitas coisas que temos, é difícil, mas devemos buscar isso dia a dia, né? Tem um autor que diz, Deus só dá a graça de cada dia. Deus não dá a graça de amanhã hoje. Ele só vai dar a graça de amanhã no dia de amanhã. Então não adianta você querer que Deus lhe dê a graça de amanhã no dia de hoje, não. Ele só vai dar amanhã. E é isso que devemos fazer, pegar a graça de Deus dia após dia. Mas seguindo a nossa leitura, ainda a murmuração não acabou, né? Depois de tudo isso, depois de Deus mandar a carne e o pão, como eles diziam, que tinham tanto lá no Egito, que não tinham, mas agora eles têm, todos os dias, eles vão murmurar novamente, né? No capítulo 17. Eles seguiram viagem, e aí diz, iniciando o capítulo 17, diz, depois
toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, pelo seu caminho, né? Segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. E não havia ali água para o povo beber. Novamente o problema da água, né? Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Olha a coisa piorando cada vez mais. Até Moisés estava com medo já aqui. Moisés já estava com medo. Esse povo daqui a pouco vai me apedrejar. Porque o povo cobrava Moisés como se Moisés é quem tivesse a força e que Moisés quem pudesse fazer o milagre por si próprio. Então o povo ia até Moisés e dizia: e agora? Vai nos matar de sede? O povo não confiava em Deus. O povo endurecia o coração. Cobravam a Deus, não clamavam, se murmuravam. E cobrava Moisés. E aí Moisés já estava até com medo. Eu quero entender, irmãos, quero imaginar, porque um dos perigos da murmuração é o contágio. A murmuração ela é como um vírus. Ela é pior do que o coronavírus. É pior, muito mais contagiosa. E eu quero até imaginar que Moisés estava sendo contaminado pela murmuração. Porque a murmuração, ela tanto pode ser interna como externa. E você às vezes se murmura sozinho, na sua cabeça, pensando. E às vezes não, você vai murmurar para o outro. E aqui era o que o povo fazia. Era uma multidão, eles começavam a murmurar, e se espalhava. E de repente a multidão inteira estava murmurando. Porque é contagiosa a murmuração. Irmão, não vou para o culto não, porque eu não gosto daquela pessoa que prega. Não gosto das pregações daquela pessoa. Ah, porque ele não sei o que, começa. Não, porque eu não sinto Deus falar através dele. E aí a pessoa que recebe a murmuração, murmura também. De repente, está em casa um dia com preguiça e diz: rapaz, hoje eu não vou mesmo não, fulano me disse, realmente aquele camarada não prega bem não. Isso é terrível, irmãos. Olha, aquela pessoa não canta bem não sei porque é que dão oportunidade a ela. Não sei porque é que dão. Não, culto lá não sei aonde, vou não. O pastor botar um culto lá no sítio, não sei o quê. Aí começa a falar para um, para outro, de repente tem vários com essa murmuração no coração, endurecendo o coração. Isso é perigoso, irmãos. Então a murmuração ela é contagiosa. E aí nós devemos cortar o mal pela raiz. Porque se deixar, ela nos contamina. Quando for no iníciozinho, se lá no início, na primeira murmuração, o povo tivesse cortado, com quem começou lá a murmuração, tivesse o povo cortado essa murmuração lá, talvez não tivesse se estendido até aqui. Porque Deus ia só provando e o povo continuava endurecendo o coração. Então eu quero entender que é tão contagioso que talvez até Moisés já tivesse... Porque ele devia entender que o povo não iria apedrejar ele. Mas ele disse: daqui a pouco vão me apedrejar. Então, irmãos, o contágio é um dos perigos da murmuração. E nós temos que cortar esse mal pela raiz, né? Se nós, ao contrário de cortar, nós começar a reproduzir a murmuração, isso daqui a pouco tem se estendido de uma forma que nós não vamos mais conseguir conter, né? Então, na murmuração, nós conseguimos desculpa para os nossos problemas, né? Através da murmuração. E aí, como eu disse lá no início, que existe uma diferença entre murmurar e criticar e expressar opinião. E às vezes nós caímos nessa armadilha. Murmuramos, mas aí quando alguém vem nos exortar, quando alguém diz isso é murmuração. Aí, não. Só estou fazendo uma crítica. Só estou fazendo uma crítica construtiva. Não pode se expressar, não. Isso é liberdade de expressão. Só estou me expressando. Entendeu como é perigoso?
existe uma grande diferença entre murmurar, entre criticar. Existe uma grande diferença. A crítica, ela deve ser uma análise minuciosa. Você deve analisar minuciosamente se ali você não está colocando Deus à prova, ou alguém, ou expondo alguém, né? Então, cuidado, irmãos, com isso, né? O livro lá em Hebreus 3, capítulo, verso 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Diz assim: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, observe, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Olha só o que é que o escritor aos Hebreus diz. Aqui aparece novamente a palavra hoje. Todos os dias e hoje. O tempo que se chama hoje. É aquilo que eu falei. É diariamente. Diariamente buscando o Senhor para que Ele corte esse mal, né? E quando chegar até nós devemos cortar o mal pela raiz. Não, irmão, isso é murmuração. Não traga isso a mim. Peça perdão a Deus. Vá se reconciliar. Vá procurar se resolver. Não espalhe isso, né? E aí, a gente já está se estendendo bastante. Qual é a solução para a murmuração, né? Nós vimos aqui, na terceira murmuração, que foi novamente o problema da água, Deus novamente mostrou da sua graça e trouxe água. Mandou que Moisés batesse na rocha, e da rocha começou a sair água em abundância. E todo o povo bebeu, os animais, foi água em abundância, né? Moisés feriu a rocha e novamente o povo pôde se saciar. Então vimos 3 histórias, né? Que na verdade uma história só, mas com 3 partes praticamente iguais. O povo murmura, Deus responde, manda um milagre, derrama sua graça. O povo murmura novamente, Deus novamente derrama de sua graça, sua misericórdia. O povo murmura pela terceira vez e Deus novamente manda um milagre. E aí, pegando isso, a gente pode entender o que é a solução para a murmuração, né? A solução no primeiro caso foi o quê? As águas se tornaram doces, né? Deus tornou as águas doces. Então, a primeira solução é o quê? É tornarmos a nossa vida doce, entregando a nossa vida ao Senhor, diariamente. A partir do momento que nos entregamos de alma e coração ao Senhor, nós passamos a ter uma vida doce, uma vida alegre, uma vida com regozijo na presença do Senhor. E aí nada vai nos roubar a paz, nada vai nos roubar a nossa alegria. Nós iremos ter uma vida doce, né, como as águas ficaram. Essa é a primeira solução para a murmuração. A segunda é o quê? A segunda é justamente o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Devemos comer desse pão, que é o próprio Cristo. Ele disse que era o pão vivo e que nos dá a vida eterna. João 6:48. João 6:48. De João 6:48. Diz o seguinte: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Olha só. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. É a solução, irmãos. E olha aqui a referência que ele faz aos israelitas. Comeram lá, mas morreram. Porque comeram só o alimento físico, né? Saciaram a fome, Deus saciou a fome, mas o coração era endurecido, murmuravam, não tinham Deus no coração. Comeram, mas morreram. Agora, quem receber esse pão vivo aqui, quem receber a Cristo, não morre não. Deus disse que dá a vida eterna e em abundância. Então essa é a segunda solução. É o pão, é o maná que desceu vivo do céu.
E a terceira, que lá no caso da murmuração, a terceira foram as águas que jorraram da rocha. A nossa terceira solução para a murmuração e para a nossa vida é também o rio vivo que desceu do céu. São as águas que Cristo traz referência aqui, de que quem beber não terá mais sede, né? Então, queridos, essas três, que possamos entender que esses três exemplos refletem de forma imensa na nossa vida, né? Que nós possamos procurar essas soluções na figura de Jesus Cristo, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, e que possamos ter confiança, descansarmos em Deus, colocarmos nele todas as nossas preocupações e termos uma vida doce, possamos comer o pão, nos fartar do pão que é Jesus Cristo, e que possamos beber da água que Ele nos dá, que nos sacia eternamente. Eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, e que o Senhor nos abençoe. Amém. Saúdo a todos em nome de Jesus. Quero só reforçar, meus irmãos, as atividades que estão agendadas e cada um de vocês são convidados a participar. Amanhã, sexta-feira, temos a conferência evangelística lá no Carpina, na casa do pastor Damião. Isso na sexta-feira. No sábado é o aniversário do Departamento de Mulheres e da congregação também no Carpina. A palavra é com o nosso pastor Davi. Então, se você puder participar dos dois, glória a Deus. Se puder participar no sábado, glória a Deus também. A gente conta com a presença e com o apoio de cada um de vocês. No sábado, acontecerá uma movimentação evangelística à tarde. A partir aí das 3:30 da tarde, a gente vai estar evangelizando as casas lá na comunidade, lá no sítio do Carpina. Se você puder estar conosco nesse evangelismo, a gente agradece. Domingo, escola bíblica dominical às 9 horas e o culto, onde nós estaremos mais uma vez celebrando e bendizendo ao Senhor. Para você, meu irmão, um recadozinho para a nossa igreja, que tem desejo de se tornar um dizimista fiel, procure o nosso presbítero Girnaldo, tá bom? E passe a dar suas contribuições mensalmente quanto aos seus dízimos e às suas ofertas. Para você que era, ou então você um dia foi e deixou de ser, deseja retornar, procura também o nosso presbítero, tá bom? Sem dúvida, temos compromissos mensais e essa ajuda vem da casa de Deus. Cada um faça a sua parte, que sem dúvida a gente consegue honrar a nossa. Vamos ficar de pé, vamos orar? Se tem alguém nessa noite que nos visita e entendeu aí a aplicação prática da necessidade de ter Jesus como o pão da vida, glória a Deus, ter Ele como seu Senhor e Salvador, o momento é esse. Sabe onde você está, que a gente ora por você, para você fazer parte dessa família de Deus. Oremos. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de infinitas misericórdias, te agradecemos por esse culto, pela tua igreja reunida, pelos irmãos e irmãs que aqui chegaram para celebrar a Ti, para glorificar o Teu nome, pois o Senhor é digno, ó Deus, de ser adorado. Afasta de nós toda murmuração, ajuda-nos a focar em Ti, ó Deus, ajuda-nos a nos encher da Sua palavra, para que as murmurações estejam longe de nós. Leva o Teu povo em paz aos seus lares, guardando cada um destes, ó Deus, de todo o mal. Cada programação que está aqui agendada, aconteça conforme o Seu querer, conforme a Tua santa vontade. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor, e amém.